Saudações, deuses imortais! No tema de hoje, trazemos o assunto Você é recíproco? Será que você está conseguindo estabelecer laços e ligações com as pessoas de forma saudável? Ou você não se deu conta de que está sendo tóxico ou que está vivendo um laço tóxico? Ou de alguma forma mantendo conexões que são desiguais? E como a cultura pop e a ficção influencia nesses laços que são não tão saudáveis assim. Acompanhem no programa de hoje após a vinheta. Olá ouvintes, olá convidados. Estou recebendo hoje duas pessoas que vão poder certamente dizer um pouco das suas experiências a respeito do tema. Um deles é o Gustavo, de 13 anos, de São Paulo e é estudante. Bem-vindo, Gustavo. Oi! E o nosso outro convidado é o Guilherme da Silva Brito, também de 13 anos, do estado do Pará e estudante. Bem-vindo, Guilherme. Obrigada. Então, vocês ouvintes talvez tenham algumas dúvidas a respeito do porquê. Porque um tema desse, num programa de sociedade, quadrinhos e cultura pop, né? E antes da gente entrar nas perguntas, eu acho que é importante a gente estabelecer porque eu acho esse tema relevante, né? Eu acredito que o termo reciprocidade, no caso, seria aquela questão de você dar para o outro o que você também espera receber, sabe? Uma troca justa, digamos, e não num sentido de uma cobrança, mas laços afetivos e relações afetivas que são justas, onde uma pessoa ela não se sacrifica demais por uma pessoa que não faz por onde, sabe? E eu acho que é muito importante falar sobre isso porque cultura pop no geral, livros, filmes, séries, quadrinhos, eles sempre trabalham com laços entre personagens, né? Amizades e relações amorosas e a questão é como é que essas questões estão sendo abordadas e como é que isso influencia os adultos e principalmente as nossas crianças, né? E a gente já começa com a nossa primeira pergunta. Você já teve experiências nas quais não viveu uma troca mútua em uma relação que foi injusta ou desigual? Em algum aspecto você doou demais e não recebeu da mesma forma? Gustavo? Sim, já aconteceu isso sim. Eu tava no 4º ano e eu gostava muito de uma menina, muito mesmo. Só que eu sempre recebia alguma coisa em troca, entende? Tipo, eu sempre comprava ursinho de pelúcia, chocolates, Oreo, e eu me esforçava pra manter uma relação com essa pessoa. Só que ela nunca me devolveu nada, nem uma mensagem, nem nada. Era como se a amizade que não existia funcionasse apenas na base de mim, apenas minha base. E você, Guilherme? Bom, eu já sofri algo parecido. Foi no ano passado. Da mesma forma como o Gustavo, eu também gostava de uma menina. Só que eu não falei pra ela. Em vez disso, eu escrevi uma carta e entreguei pra ela. Só que em vez dela ler só ela mesma, ela mostrou pra professora e me envergonhou na frente de todos os alunos. Algo bem triste. Eu fiquei com muita vergonha naquele dia. Eu imagino. Vocês me lembram o meu caso também, que eu tinha uma paixãozinha por uma garota no ensino fundamental e eu fiquei basicamente 4 anos para poder falar com ela. E hoje eu entendo perfeitamente e com certeza quando vocês crescerem vocês vão aprimorando esses conceitos a respeito desses assuntos, né? De que muitas das vezes a gente acaba se interessando por uma pessoa que não vai poder devolver daquela forma. Mas o que eu acho complicado nessas situações é tipo o que ela falou pra mim, por exemplo, que quando eu consegui finalmente contar pra ela, ela basicamente falou que seria só amizade, sabe? E é uma coisa que eu acho complicada porque a sinceridade nesses momentos é muito melhor, sabe? E é complicado quando a pessoa ela não é sincera, ela não abre o jogo em qualquer aspecto. Eu não acho que não é somente nesse sentido, não.
Porque assim, se você não tem interesse numa pessoa, não só desse tipo, mas de amizade ou de qualquer coisa, é melhor você abrir o jogo, é melhor você ser sincero e aí, sabe, pelo menos você esclarece para a pessoa para ela poder entender. Porque quando você fala, você fica nesses desvios, nessas desculpas, muitas das vezes você cria na cabeça da pessoa motivos para ela achar que ela que estava errado, que ela que cometeu algum problema ou fez alguma coisa de equivocado, quando muitas das vezes não é isso, né? E a gente também tem que ter a noção de que quando a gente fala de reciprocidade aqui também, ouvintes, não é sobre você exigir da pessoa algo que ela nunca te prometeu. Isso também tem uma diferença. Se a pessoa ela simplesmente não tem o interesse de estabelecer um laço com você e ela é sincera, beleza. Agora o problema é quando é uma pessoa que fica de jogo duplo, e isso é independente de idade, sabe? Que muitas das vezes isso acontece na infância. Eu já tive amizades, digamos assim, que só se aproximavam de mim quando queriam algum apoio, algum trabalho de escola, ou sabiam que eu era um aluno, digamos, inteligente, e aí quando eu realmente precisava, a pessoa não estava ali comigo. Mas é muito diferente quando a pessoa ela é clara e sincera e estabelece que ela não tem interesse de ter um laço próximo com você, e para algo muito diferente, que é a pessoa que fica se esquivando ou te colocando em segundo plano. Quando ela precisa, ela tá ali sugando alguma coisa de você. Quando ela não precisa, ela corre e tem outras prioridades. Eu acho que a gente tem sempre que estabelecer essas diferenças. Você se considera recíproco para com as pessoas ao seu redor, as pessoas que você se relaciona, Gustavo? Olha, eu já fiz várias vezes coisas para as pessoas esperando algo em troca. Mas eu me toquei que, tipo, se eu me esforço muito pra essa pessoa e essa pessoa não me dá o que eu quero em volta, desde amor, carinho, amizade, não sei o que, eu tenho que parar de dar atenção pra ela, porque ela não merece o que eu tô oferecendo, ela não merece minha amizade, ela não merece meu amor. E o outro convidadinho? Bom, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Até na minha própria família, eu sempre dei amor, carinho, atenção, principalmente para minha mãe. Só que às vezes eu sentia que ela não retribuía isso. Ela sempre me tratava com ignorância, me xingava. Mas hoje em dia nós nos damos super bem, bem melhor do que antes. Ela também me dá carinho, atenção, mas antes não. Mas você acha que atualmente você é recíproco nessas relações ou em outras? Não. Não sempre? Sim, não sempre. Entendo. E agora avançando um pouco mais no recorte da cultura pop, o que vocês consideram que a cultura pop no geral, desde séries, filmes, novelas e quadrinhos, todas essas produções, o que elas nos ensinam sobre reciprocidade? Quando eu assisti Aves de Rapina, no início do filme mesmo, fala sobre uma parte da história da Arlequina, né? E como ela se tornou a Arlequina. E ela fala muito sobre a influência do Coringa, né? E ela mostrou ali que ela sempre tentava chamar a atenção dele, sempre dava o amor dele, só que toda vez ela ia caindo. Até que o dia ela foi expulsa da casa dele e ela simplesmente seguiu a vida. Aprendeu que se ela se esforça por essa pessoa e essa pessoa não retribui o amor dela, ela não tem que voltar atrás dela, ela não tem que ir atrás dela, e sim seguir a vida. E você, Guilherme? Bom, eu já vi vários filmes, músicas, séries, etc., que falam sobre o assunto. Eu já escutei algumas músicas em que falam que uma pessoa faz de tudo por outra pessoa, só que a mesma não retribui. Vocês citaram, por exemplo, músicas e o caso da Arlequina no filme das Aves de Rapina, né? E eu sempre achei muito curioso como muitas pessoas romantizam aquele conceito de uma pessoa que corre atrás do seu amor e faz de tudo por ela e se sacrifica e se esforça, faz mil e uma provas de amor e as pessoas acham isso lindo, as pessoas acham isso fantástico. O quanto essas músicas, esses filmes, essas séries, elas estão ensinando para as pessoas
uma noção idealizada demais de relações amorosas, sabe? Porque eu já cansei de conhecer pessoas, e eu mesmo era assim na minha infância, né, quando eu tinha a idade de vocês, em que eu achava que em algum momento eu ia encontrar a pessoa perfeita, tipo, a pessoa que iria me entender perfeitamente, iria gostar do que eu gosto, iria estar comigo, enfim. E quando a gente cresce, a gente vê que a maioria das vezes são coisas plantadas na nossa cabeça e coisas falhas, porque não existe pessoa perfeita, não só em relação amorosa, como em qualquer contexto. Não existe um amigo que ele vai ser 100% bem encaixadinho com você, não existe uma pessoa que amorosamente vai ser 100% encaixadinha com você. E eu acho extremamente problemático o fato de que filmes e produções midiáticas no geral, livros também, né, porque livros romantizam demais certas coisas tóxicas em relacionamentos, não só de romance, mas de amizade também. Eu acho que é extremamente problemático esse tipo de coisa, porque as pessoas crescem esperando uma coisa que é irreal, uma coisa que nem sempre se concretiza, e elas acabam perdendo oportunidades de criar laços com pessoas que vão ser legais. Talvez essas pessoas não sejam exatamente o que ela gostaria de ser, mas e aí? A gente também é 100% que as pessoas querem que a gente seja? A gente não é, e a gente não tem que ser. Essa que é a questão, né? Eu lembro muito bem que quando eu estava no ensino médio, eu tinha vários amigos ali, aliás, no ensino fundamental, e quando eu mudei para o ensino médio, eu fui para uma outra escola, e eu lembro que eu na verdade não ia para essa escola porque meus amigos fizeram, para você entrar na escola você tinha que fazer uma prova e tudo, que era uma escola particular, antes eu estudava numa escola pública, e todos os meus amigos, a maioria fez a prova para poder ir, e eu pensei, se eles passarem e eu ficar aqui sozinho, vai ser triste. E aí eu fiz a prova, e tipo, ninguém dos meus amigos que fez a prova passou e eu passei, então eu fiquei sozinho de qualquer forma. E aí eu fui pro ensino médio, tipo, pensando, não, agora eu vou encontrar novos amigos, eu vou fazer novos laços. E inclusive mudar de escola foi um incentivo, um empurrão que eu precisava para poder contar para aquela garota que eu citei nas perguntas anteriores que eu gostava e tudo, porque aí eu não ia ficar lá na escola de qualquer jeito, eu não ia passar vergonha. Mas eu fui para outra escola e assim, eu achava, eu pensava assim, agora eu vou fazer vários amigos legais e todas as pessoas vão me entender e não sei o que. Eu tava literalmente achando que ia ser um conto de fadas, seria um filme da Disney. E não foi exatamente assim. Eu encontrei pessoas que... Tinha algumas pessoas bacanas e tudo lá, mas eu não encontrei tipo assim uma pessoa que, meu Deus, 100% que eu esperava. Não foi um conto de fadas, eu tive vários problemas lá. Foi uma época que eu tive uma depressão complicada, até porque eu tava entendendo um pouco mais da minha sexualidade. E junto vários fatores, eu não tava com dificuldade de manter o aprendizado, porque era um articulado, eu estudava de manhã no ensino médio, e de tarde era ensino técnico, SESI e Senai. Então, assim, uma série de fatores que complicou muito a minha vida, e eu ainda era muito novo, né? Então, assim, eu fui com um pensamento totalmente idealizado, e eu saí de lá, tipo, não foi exatamente o que eu esperava. E eu penso, se talvez eu não tivesse ido com essa mentalidade de eu vou encontrar pessoas de tal forma, que gostam das coisas que eu gosto, pessoas que se encaixem perfeitamente, talvez tivesse sido diferente. Talvez eu tivesse dado oportunidade de pessoas que eram legais da sua maneira de serem minhas amigas, ou de se aproximarem, ou eu me aproximar de outras pessoas, sabe? E eu penso o quanto essas produções, essas obras no geral, nos influenciam a achar que tudo vai ser perfeito. Eu lembro que desde pequeno eu sempre gostei muito de animes e histórias em quadrinhos no geral. Na época eu não consumia produto americano, mas eu consumia muito Turma da Mônica e lia mangá, que são quadrinhos japoneses, e principalmente nos mangás e nos animes, que são animações adaptadas desses mangás, o conceito da amizade sempre é muito recorrente. E então eu tinha uma visão muito idealizada de amizade, uma coisa
como se assim, do nada você encontra a pessoa, você vive uma aventura super fantástica com ela e vocês são super amigos, e a pessoa faz de tudo por você, você faz de tudo por ela, e na vida real não é exatamente assim. Os laços, eles levam algum tempo para se solidificar e muitas das vezes as pessoas não são exatamente o que você espera que elas sejam. E tá tudo bem, faz parte da vida. E é importante, eu acredito, é importante que as mídias ensinem para as crianças, para vocês que estão nessa idade, por exemplo, pessoas mais novas, que faz parte. As relações nem sempre vão ser como a gente espera e tá tudo bem. Produções culturais deveriam falar mais sobre relações afetivas desiguais? Eu acho que eles devem sim fazer isso. E tanto que eu já vi um filme, um dos exemplos já falando sobre o tema, é que um garoto ele tava cantando na frente da casa da menina, só que fazia um tempo que ele fazia as coisas pra ela e ela não dava bola pra ele. E nesse dia a menina, ela nem apareceu na janela. Ela simplesmente ficou no quarto dela, como se nada tivesse acontecendo, não ligando pra existência dele. Tanto que dá pra você perceber isso porque a câmera mostra dentro do quarto dela a reação dele. E depois disso ele fica muito chateado e ele vai pra casa chorando. E no outro dia, ele tá na escola, ele já tá bem, que ele aprendeu com aquilo. E a menina vai atrás dele pra ele ensinar ela a matéria da prova. Só que ele simplesmente fala, não, eu não tenho mais nada pra te oferecer, você não me dá bola, então eu também não vou te dar bola. Então eu acho que eles deviam fazer mais isso porque eu vejo pouco esses assuntos em filmes, séries. E você, Guilherme? Bom, exatamente como o Gustavo falou, eu acho que isso deveria ser mais utilizado. Esse assunto é muito importante nos dias de hoje. Eu nunca assisti um filme ou algo do tipo que tratasse tão aprofundadamente nesse assunto. Pois é, né? Um exemplo que eu acho que é muito importante de ser ressaltado aqui, principalmente que a gente já falou de mangás e de animes anteriormente, e também um pouco da minha vida no ensino médio. Eu lembro que no ensino médio eu era realmente muito apaixonado pela franquia de Naruto, né? É uma franquia de mangá, de anime, de jogos e mídias audiovisuais no geral, assim, muito popular. Ele é do finalzinho dos anos 90. Eu nasci em 97, então eu praticamente evoluí com o anime, digamos assim. Embora eu passei a consumir ele um pouquinho mais quando eu era um pouquinho mais velho. Quando eu era mais novo eu assistia outras produções, outros animes, mas enfim. No anime Naruto tem um tema, digamos assim, que é muito forte presente, que é a questão da amizade. E o protagonista, o Naruto, ele tem lá o sonho dele de ser o líder da aldeia dele ali. Para os ouvintes aqui que não têm a mínima noção do que seja Naruto, basicamente uma história sobre o mundo ninja, e o Naruto ele quer ser o líder da aldeia de ninjas dele. E um dos amigos dele, um dos integrantes da equipe de ninjas dele, o Sasuke, ele em determinado momento ele sai da vila, ele abandona a vila, se torna um ninja fugitivo, digamos assim, e aí ele, ao longo desse tempo, ele comete uma série de coisas assim que ele realmente se torna uma pessoa muito fria. Ele claramente não está se importando com os amigos anteriores dele, não só com o Naruto, mas também com a Sakura, que é a garota do time, e ela é apaixonada por ele claramente desde o começo, e é uma questão muito problemática, inclusive, mas eu vou citar ela depois que eu falar da relação do Naruto com ele. E assim, o Naruto passa praticamente o anime todo, desde que o Sasuke abandona a vila, atrás do Sasuke. E assim, muitos fãs acham, tipo, nossa, que legal, o Naruto nunca desiste do amigo dele, de não sei o que. Mas vamos pensar na vida real. Será que vale a pena você ficar correndo o tempo todo atrás de uma pessoa que te trata com frieza, com uma pessoa que não se importa se você tá bem ou se você tá mal, com uma pessoa que, se ela tiver oportunidade, ela vai passar por cima de você para conseguir o que ela quer, que o objetivo dela, por mais que é um objetivo importante para ela, faz com que ela não se importe com mais ninguém ao redor dela? E assim, será que vale a pena você se sacrificar e correr atrás e lutar por uma pessoa que ela já deixou claramente dito: não estou interessado no que você tem a me oferecer? E existe uma grande diferença entre você se esforçar para ajudar uma pessoa que está em um problema, que está mergulhada em uma depressão, ou até uma questão de uso de drogas, algumas coisas assim realmente muito sérias e até muito delicadas para a gente abordar. Existe uma grande diferença entre isso e entre
uma pessoa que simplesmente não quer saber de você. Porque no caso do Sasuke, ele tinha um objetivo de se vingar do irmão dele. Então, assim, ele tem uma história trágica e tudo bem, mas existem diversos outros personagens dentro da história mesmo que têm histórias tão trágicas ou até mais do que ele. E muitos não têm essa postura de vou me revoltar e eu quero que todo mundo vá, sabe, pra lá, saia, não me importa com o que vai acontecer com os outros. Tem diversos outros personagens que têm histórias trágicas dentro da história e eles não se revoltam ou saem descontando as coisas nos outros. Então, por que você vai correr atrás de uma pessoa que ela tem discernimento do que ela está fazendo, ela não está precisando, assim, digamos, ser salva, a pessoa ela não precisa ser salva porque ela escolheu o caminho dela. Todos nós temos o livre arbítrio para escolher quais atitudes vamos tomar na nossa vida, quais caminhos vamos seguir. Então a pessoa ela tem liberdade para escolher o que ela vai fazer, independente dos problemas. Então, assim, exceto nesses casos que eu citei, que são problemas realmente que a pessoa não consegue sair sozinha, sabe? Mas no caso desse personagem não era. Então, assim, o Naruto ele passa a história toda atrás. Claro que ele não deixa de lado o sonho dele, mas ele passa a história toda atrás desse amigo. E eu considero assim que o Sasuke já deixou de ser amigo dele já faz muito tempo, muito antes disso. Mas no final da história, eles entram em conflito e simplesmente tudo é perdoado, de certa forma, sabe? E tudo que o Sasuke fez meio que tipo, ele tava revoltadinho, mas eles são amigos no final, sabe? Assim, o que isso tá ensinando para as crianças, sabe? Quando eu, por exemplo, assisti, o que isso estava me ensinando, o que isso ensina para as próximas gerações. E assim, isso não é uma questão de, por exemplo, você falar assim, você está falando mal da história. Não, a história ela tem muitos pontos positivos, mas esse é um exemplo que também pode acontecer com outras histórias, do quanto muitas vezes essas obras elas estão romantizando relações que são extremamente desiguais e extremamente injustas, e que machucam muito um lado, sabe? E a outra pessoa tá totalmente de boa, porque, tipo, ela não se importa. E o caso da Sakura que eu citei, por exemplo, eu acho que é ainda mais problemático, porque a personagem ela é declaradamente apaixonada por ele desde o começo, e basicamente ela vive em um mundo ninja, ela quer ser uma ninja, ela deveria desenvolver as suas habilidades de ninja, mas ela no começo ela praticamente só se importa em correr atrás do Sasuke, de impressionar o Sasuke. E ele nunca deu nenhuma chance pra ela. Ele nunca falou assim, olha, talvez eu goste de você. Ele simplesmente era bem distante. Claro que tem alguns detalhes sutis dentro da história que sugerem que talvez tenha algo, mas comparando todo o comportamento dele em relação a isso, é como se literalmente não se importasse com ela. E tudo piora principalmente depois que ele parte da vila. Ele já chegou a tentar matar ela. Ele claramente era um inimigo da vila na qual a Sakura morava, na qual o Naruto morava. Então, assim, você vê uma coisa extremamente complicada e a personagem ela só começa a ter um crescimento pessoal mesmo depois que ele vai embora da vila e ela procura a líder da aldeia, a líder atual da aldeia, para ficar mais forte, para ser útil para a sua equipe. E mesmo assim ela não tem um desenvolvimento como personagem tão grande quanto o Naruto e o Sasuke, e ela é, em teoria pelo menos, a protagonista feminina. Então, assim, ela passa literalmente a história toda claramente sendo desvalorizada por a pessoa que ela tenta conquistar, uma pessoa que não a merece, claramente não a merece. Os fãs do casal que me desculpem, mas o Sasuke de forma alguma merece essa personagem. E eu cito esse exemplo porque isso não é só para os consumidores de animes, mas para qualquer pessoa que vai consumir um produto midiático no geral e se depara com esse tipo de coisa. E assim, no fim das contas, os dois ficam juntos. Então, assim, uma personagem que foi desprezada, que foi desvalorizada, que quase foi morta pela pessoa, que, assim, simplesmente não tinha nenhuma valorização daquela pessoa para ela, no fim dos dois ficam juntos. E as pessoas acham isso magnífico, acham isso lindo. Aí a gente pensa, o que esse tipo de coisa está nos ensinando? Imagina se uma garota ela cresce com esse ideal em mente e ela vai se envolver com uma pessoa que supostamente é um cara que ele sofre, ele tem os problemas dele e ele é grosso com ela, ele é agressivo com ela e não demonstra dar o verdadeiro valor para ela, sabe? Ou às vezes ele até
cria uma imagem de bonzinho, mas dá uns sinais de que ele é um potencial abusador, em quaisquer aspectos que sejam. E aí essa garota ela se envolve e ela fica com esse cara. E ela tem como base de exemplo esse tipo de relacionamento. Na cabeça dela, ela vai ter que fazer de tudo para manter isso, não importa o que o cara faça. Então, assim, é como se a obrigação dela fosse correr atrás. E se ele maltrata, se ele faz coisas erradas, não, no fundo, ele gosta de você. Então, assim, que tipo de mensagem essas produções, essas histórias estão passando para garotos da idade como os convidados aqui, ou até mais novos, ou até mais velhos? Que tipo de mensagem está sendo passada para essas crianças, para esses adolescentes? E que tipo de concepção sobre amor, sobre amizade, quando crescerem eles vão ter? Realmente vai ser alguma coisa saudável? Essa que é a questão. Agora, entrando um pouco mais no mundo dos quadrinhos, quais personagens nos quadrinhos ensinam sobre reciprocidade nas relações afetivas para vocês? Com certeza a Arlequina, sem sombra de dúvidas. E por que você pensa isso? Pelo simples fato de, em uma das animações do Batman, a Arlequina, ela capturou o Batman, ela pendurou ele em um tanque de tubarões só pra agradar o Coringa. E ele simplesmente fica chateado com ela, porque ele acha que essa era a obrigação dela. Ela fez isso pra ver ele bem. Só que ele não ligou porque ela fez e simplesmente chutou ela de um prédio. E quando ela cai, você dá pra ver a expressão dela de triste. Tipo, poxa, eu fiz isso pra ele e ele nem me recompensa, fora todas as HQs, quando ele torturava ela, etc. Um claro exemplo do que a gente não deve seguir, né? Como uma relação saudável. E a Arlequina funciona para isso, né? Infelizmente ainda tem pessoas que, de uma forma que eu não consigo compreender, acham que eles são um casal. E que eles devem ser shippados e que é interessante ver os dois juntos, né? Uma coisa assim completamente problemática. Desumana. Exato. E você, Guilherme? Eu não sei se o que eu vou falar agora é considerado algo recíproco. É sobre a Safira com Hal? Exatamente. Em algumas HQs chega a ser sim, amigo. Sim, mas principalmente nas primeiras HQs em que ela apareceu, ficava claro a obsessão que ela tinha pelo Hal Jordan. Eu acho que esse caso é um caso muito complexo, porque assim, a gente também tem que lembrar que as personagens femininas, principalmente, elas são afetadas pela forma... Aliás, todo personagem é afetado, né? Pela forma como a sociedade interpreta aqueles papéis. Mas as personagens femininas, elas sempre foram muito afetadas porque a sociedade tinha uma noção muito preconceituosa de qual é a função da mulher, qual é a posição da mulher. E a Safira Estrela é uma personagem que ela evoluiu muito ao longo dos anos, sabe? Porque eu já até citei em episódios anteriores aqui no podcast sobre quais eram os papéis que costumavam ser dados para personagens femininos nos quadrinhos. Era sempre ou aquele interesse amoroso que é frágil, delicado e precisa ser salvo, ou a personagem má e perversa que vem para seduzir o herói e levar ele para um caminho errado, e é uma coisa muito de fêmea fatal, digamos assim. E a Mulher Maravilha, por exemplo, ela foi uma criação totalmente diferente desses padrões, e ela estava totalmente desconexa de heróis. Ela não era uma contraparte de um personagem masculino, e ela foi uma exceção. Mas a Safira Estrela, ela foi construída nessa figura de ser uma personagem que vem para seduzir, vem para desvirtuar o herói, digamos assim. Mas ao longo do tempo, ela sofreu muitas transformações, e inclusive é uma personagem que eu acho muito interessante. A tropa das Safiras Estrelas é uma das tropas que eu mais gosto e mais acho legais no grande multiverso, digamos assim, que é praticamente um multiverso de conceitos dos Lanternas no geral. Existem vários espectros emocionais, várias tropas e etc. E a Safira Estrela, ela começou como uma personagem única. Era uma personagem que ela era a Carol Ferris, né? Ela era manipulada por uma força que era maior do que ela, incendiava essa obsessão que você citou,
que ela tinha pelo Hal Jordan, que era o Lanterna Verde, até hoje é o Lanterna Verde mais famoso, e levava ela a um caminho muito, digamos, de vilã mesmo. Só que com o tempo ela teve momentos em que ela deixou de ser Safira e voltou a ser, e com o tempo ela conseguiu domar, digamos, esse aspecto intenso, digamos assim, dos poderes que ela adquiria enquanto era Safira Estrela. E eu acho que ela se tornou uma personagem que ela é relevante quando a gente para pra pensar, porque assim, ela fala justamente sobre como o amor, ele por si só, ele não é, assim, digamos assim, suficiente para uma relação. Existem outros aspectos. Você amar uma pessoa não é suficiente para você ter uma relação saudável com ela. Tem que ter algumas outras coisas, sabe? Tem que ter um respeito, tem que ter um autocontrole. Você tem que saber lidar com seus ciúmes, porque eu acredito que você tem um pouco de ciúmes em qualquer relação que você tenha, não necessariamente saudável, né? Mas acho que é normal, digamos assim. Mas ciúmes é até um certo ponto, né? Então você tem que saber lidar com os seus ciúmes, tem que saber lidar com as suas cobranças de afeto e de atenção. E eu acho que a Safira Estrela, ela é uma personagem que ela vem justamente para mostrar que dentro da mitologia dos Lanternas Verdes, né, ela tá ali no espectro do amor e tem no outro extremo o aspecto da ira. Então a DC Comics, ela fala muito como a ira e o amor são difíceis de você lidar, porque são dois polos dos espectros emocionais e muitas das vezes eles dominam você. E às vezes as pessoas pensam, nossa, mas o amor nos domina? Como a ira? Sim, porque muitas das vezes você se torna cego no sentido de não ver comportamentos ruins da pessoa que você gosta, às vezes de você. Você não percebe que você está sendo abusivo. Mas também é importante lembrar que existe uma diferença entre comportamentos abusivos e relacionamentos abusivos. Por favor, ouvintes, não confundam uma pessoa que ela só te usa, só te manipula e só te joga para baixo com o amor. Isso não é amor, com toda certeza. Mas existem aquelas pessoas que gostam de você, mas são abusivas em alguns aspectos, como por exemplo, uma mãe que quer que você siga determinada carreira na sua vida e ela sempre está te empurrando para aquilo, sempre te força de alguma forma. Ela está sendo abusiva, mas não quer dizer que ela não goste de você. Quer dizer que ela talvez não está sabendo lidar com as expectativas que ela tem em relação a você, ou às vezes com as próprias frustrações que ela tem, ela está refletindo em você e quer que você realize isso para ela. Então, não significa que a pessoa não te ama, não significa que a sua mãe não te ama. Então, o mesmo a gente pode, voltando no caso da Carol, ela fala sobre isso, sobre a gente tem que ter uma noção dos nossos sentimentos, do nosso amor. A gente não pode deixar o nosso amor nos dominar. E quando o amor, a gente é ponderado em relação ao nosso amor, a gente sabe lidar com o outro, com quem a gente ama, o amor é uma das coisas mais poderosas que existem, né? E não é à toa que as integrantes da tropa, elas têm, por exemplo, eu não sei dizer se é imunidade completa ou resistência, mas eu sei que elas têm uma grande vantagem com o aspecto laranja, que representa a avareza, por exemplo. E porque o amor não é egoísta, o amor ele não quer tudo para si. Então o amor ele é forte ao ponto de, por exemplo, as Safiras Estrelas, elas conseguem transformar outros integrantes de outras tropas, dos vários lanternas que existem, para integrantes da tropa Safira. Para você ver como que o amor consegue transformar as pessoas, o amor consegue sobrepujar sentimentos de raiva, sentimentos de egoísmo, sentimentos de medo. E vejamos como isso é bonito, como é uma mensagem bonita assim. Só que é o que a gente tem que entender. Assim como a Carol ela avançou ao longo dos anos, ela começou como uma vilã, ela em alguns momentos ela era uma anti-heroína, ao ponto dela, muitas das vezes, ela agir como uma heroína. E é nesse sentido, no sentido de que o amor ele é muito poderoso, ele é muito forte, você pode fazer coisas incríveis com isso, mas você tem que saber se controlar e saber, sabe, tipo, ponderar e pensar, peraí, será que eu tô sufocando a outra pessoa? Será que eu tô sabendo lidar com esse meu sentimento? Será que ele não está me dominando? Será que ele não está me deixando cego? E a gente vê como que isso é realmente verdadeiro na personagem. Porque o Hal Jordan, por exemplo, eu não sei precisar em qual quadrinho, mas teve um quadrinho recente em que ele está em um determinado setor do espaço e o anel dele está ficando sem energia e ele
tá pensando que ele vai morrer. E ele manda mensagem para, se eu não me engano, para o Batman, para os Guardiões do Universo e para Carol Ferris. E ele agradece por ela pelos anos de companheirismo, pelo fato de que apesar deles terem ido e vindo tantas vezes, ela estava ali do lado dele. E a gente vê que não é um casal que a gente diga assim, não tem defeitos, não tem problema, sabe? Eles não são perfeitos. Mas é um casal que foi evoluindo com o tempo. E é bem diferente, por exemplo. Eu acho totalmente injusto você comparar com Arqueiro Verde e Canário Negro, por exemplo. Que muitas pessoas admiram o casal, mas o Arqueiro Verde traiu a Canário Negro mais de uma vez. Ou, por exemplo, comparar com o casal do Asa Noturna e da Estelar, em que a mesma coisa aconteceu. O Asa Noturna traiu a Estelar. Ou até casos piores, né, que é a Arlequina Coringa, em que assim, é uma relação totalmente abusiva e violenta e não tem nem pingo de amor ali. Então assim, é totalmente diferente, sabe? Eu acho que a gente tem que ver o exemplo da Carol, o exemplo do Hal, desse casal, como um exemplo de pessoas que tiveram essas vidas drasticamente alteradas, foram afetadas por entidades acima deles, sabe? Tanto a Carol quanto o Hal, eles tiveram momentos em que eles foram vilões, momentos em que eles foram anti-heróis e momentos em que eles foram heróis. Eles foram muito afetados por forças superiores a eles, mas eles buscavam fazer o certo, eles buscavam ser pessoas boas, e eles buscavam ser pessoas boas um para o outro. Então eu acho que nesse sentido, esse casal é um dos casais mais interessantes dos quadrinhos e da cultura pop no geral, assim, e talvez seja um dos casais que mais nos ensinem, mas justamente sobre essa perspectiva que eu acho que a gente tem que manter, que o caso da Carol é de uma personagem que ela foi transformando com o tempo, assim como a temática de discussão sobre personagens femininas nos quadrinhos foi evoluindo com o tempo. Há 70 anos atrás era perfeitamente aceitável, digamos, a personagem ser sexualizada e ser transformada em uma coisa unilateral, por mais que fosse errado, mas as pessoas consideravam normal. Hoje em dia, pelo menos a grande maioria das pessoas acham isso errado e questionam, né? Então, da mesma forma como os personagens femininos no geral foram crescendo, se transformando e evoluindo, a Carol também foi crescendo, se transformando e se evoluindo. E hoje ela é uma personagem que fala muito sobre isso, essa questão do amor, o que o amor pode se tornar quando você não sabe lidar com as suas expectativas, com o seu objeto de amor, digamos assim, com o alvo do seu amor, e o quanto que você tem que entender que numa relação amor não basta. E eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, e é isso que tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Uma pessoa dizer que ela se importa com você, uma pessoa dizer que ela é sua amiga, que ela gosta muito de você, não é suficiente. Tem que haver respeito, tem que haver correspondência. Se você, por exemplo, você se sacrifica pela pessoa, se você faz tudo por ela e você não vê isso da outra pessoa, não é nenhuma questão de cobrar, é uma questão de você entender por que eu estou fazendo tudo isso. Será que vale a pena? Será que essa pessoa realmente se importa comigo? Ou será que a pessoa tá ali só pra quando ela precisa? E quando ela não precisa, ela tem outras pessoas, sabe? Ela sempre me deixa em segundo plano. Porque amor, amizade, são coisas que a gente não tem que ficar cobrando. A pessoa tem que oferecer, sabe? O amor, a amizade são isso, são doações que a gente faz. E por isso que eu queria trazer vocês dois aqui hoje, que eu acho que é importante pessoas da idade de vocês irem pensando e refletindo sobre essas coisas, levando em consideração as experiências que vocês já tiveram também, pra gente ir sempre pensando e refletindo sobre se as nossas relações que estamos tendo, que estamos mantendo, que estamos buscando, elas são realmente relações reais, relações saudáveis e se elas nos fazem bem, né? Eu acho que, dependendo da versão, a Safira Estrela ela apenas se tornou vilã por causa de vingança. Ela queria se vingar do Hal Jordan de alguma forma. Sim, as pessoas muitas vezes elas esquecem, né, que os lanternas, não somente as lanternas verdes, não somente as Safiras Estrelas, mas todos eles têm seus poderes advindos de uma entidade, né? De uma entidade do espectro emocional. E o Predator, que é a criatura que dá esse poder para esses Safiras Estrelas, ele é uma criatura muito poderosa, então é uma criatura que exerce uma influência muito grande. Então tem todo um contexto, sabe? Não é a mesma coisa que você chegar e comparar falando que é igual um casal abusivo em que a pessoa faz de tudo com o outro, sabe? São casos diferentes. Vocês têm algo mais a comentar ou não? Eu não. Da minha parte, não.
Então vamos para a nossa próxima pergunta e pergunta final. A amizade é um tema comum nas HQs. E quais exemplos de bons amigos vocês dariam dos quadrinhos? Flash e Arqueiro Verde. Porque em todos os momentos eles estão juntos. Porque em poucas HQs, na verdade, eles são mostrados juntos. Mas em todas, eles praticamente são irmãos. Porque um ajuda o outro. Os dois sempre estão juntos, por exemplo. Se eu não me engano, eu posso estar bem enganado, desculpe. Mas uma vez o Flash ele tentou se sacrificar pelo arqueiro tomando um tiro. Só que eu não sei se era de flecha ou de uma bala. Mas ele não é afetado, né? Ele não é morto. Pelo Arqueiro Verde, por ser irmão. E o arqueiro, obviamente, ele fica chocado e fica muito agradecido, porque, tipo... Me salvou. Então, meu melhor amigo me salvou de uma bala. Eu fiquei extremamente chocado. Eu acho que é uma das amizades mais fortes de todas as HQs, quadrinhos, etc. Porque eles são... Eu acho realmente que a amizade que eles se consideram irmãos, entende? E você, Guilherme? Bom, na minha opinião, com certeza, uma incrível amizade é entre o Besouro Azul Ted Kord e o Gladiador Dourado. Ah, essa aí com certeza é famosa na comunidade nerd, né? Exatamente. Eles foram grandes amigos, principalmente antes da morte de Ted Kord, que ele foi morto pelo Maxwell Lord. Eles faziam várias coisas juntos. Eles pregavam peças nos membros da Liga da Justiça. Eles eram inseparáveis. Até a morte do Ted. E deu para sentir no velório do Besouro Azul a tristeza do gladiador. Ele perdeu um grande amigo. E assim, eu não sei no caso do Arqueiro Verde e do Flash, porque eu não acompanho tanto nenhum dos dois personagens. E eu tenho maior conhecimento da amizade do Arqueiro Verde em relação ao Lanterna Verde e Hal Jordan. Mas o Besouro Azul e o Gladiador Dourado realmente são assim uma amizade que a gente vê que é uma amizade saudável. Muitas das vezes eles colocam um ou outro acima das questões de heróis. Isso foi bem claro em Heróis em Crise, por exemplo, com o quadrinho de 2018 e 2019, se não me engano, em que o Gladiador Dourado ele foi acusado de cometer um genocídio e o Besouro Azul acreditou nele o tempo todo. E, enfim, realmente uma amizade assim exemplar. Mas uma outra amizade que eu gostaria de citar aqui, e que pra mim é uma das que eu mais gosto, assim, que é o do caso das heroínas Fogo, que é a Beatriz da Costa, e a Gelo, que é a Thora Olafsdottir. A Fogo Sim, em todos os momentos elas estão juntas. Sim, exatamente. E assim, e é incrível porque isso é tão forte que em Heróis em Crise, por exemplo, quando elas vão fazer o depoimento delas, elas falam basicamente, a Fogo fala que enquanto eu tiver a Gelo, está tudo bem. E a Gelo fala, enquanto eu tiver a Fogo, vai estar tudo bem. E é muito diferente de aquele conceito de uma dependência doentia em relação a outra pessoa, porque elas literalmente se apoiam em absolutamente tudo. E é muito bonita a amizade delas, porque elas praticamente estão sempre juntas nas equipes e elas dão apoio uma para a outra em relação à questão de problemas amorosos e inseguranças, e elas realmente estão sempre juntas. E eu acho que inclusive a Fogo é uma personagem que as pessoas deveriam tentar conhecer mais, que ela é uma personagem brasileira, e a Gelo é uma personagem norueguesa. E assim, elas são realmente tão interessantes que elas também são muito diferentes, porque a Fogo é muito mais instintiva, ela é muito mais ardente, porque ela representa a chama, né? Ela tem poderes de fogo, óbvio, pelo nome, né? E ela é muito mais, assim, pra cima, extrovertida. E a Gelo é muito mais contida, muito mais silenciosa, muito mais tímida. E é muito bonito como uma apoia a outra. E a gente vê, assim, um exemplo de amizade em que são duas pessoas que elas não têm absolutamente nada a ver. Porque se você dá uma olhada inicial assim, elas não se parecem em nada, mas elas estão ali juntas. Só você prestar atenção, uma é fogo e outra é gelo, não combinam, entende? Exatamente, né? Então assim, elas são um contraste muito forte em relação uma à outra, e é realmente muito bonito. Outra amizade assim que eu acho muito legal é entre os membros da Trindade, né?
que são os tão famosos Mulher Maravilha, Superman e Batman, que apesar deles terem grandes diferenças entre si, um admira muito fortemente o outro, né? O Batman sempre falou que, não sei dizer sempre, né, mas pelo menos em muitos dos quadrinhos que eu já li, principalmente nos títulos da Trindade, das publicações Trindade, ele sempre fala que ele admira muito o Superman e a Mulher Maravilha, e que eles são algumas das pessoas, eles são as pessoas que ainda conseguem manter ele na luz, sabe? Inspiram ele, porque eles são tão poderosos, eles poderiam dominar o mundo se eles quisessem, mas eles estão ali se doando pelas pessoas e usando seus poderes em prol dos outros, representando esperança, luz, e o Batman admira muito eles, e o oposto também é verdade, né? Tanto a Mulher Maravilha quanto o Superman admiram muito o Batman, porque mesmo ele sendo humano, mesmo ele sendo limitado, ele conseguiu feitos e conquistas incríveis, né? E ele sempre se esforça, e eles veem ele como uma pessoa realmente admirável, então eles estão sempre ali juntos, né? E existem diversas outras amizades assim bacanas nos quadrinhos que eu acho que as pessoas deveriam ter a oportunidade de conhecer. O Arqueiro Verde e o Hal Jordan também é um exemplo, né, que eu citei, e por aí vai, né? Mas é isso, agradeço a contribuição de vocês hoje. Eu acho que foi uma conversa bem legal. Espero que, apesar da timidez, vocês tenham gostado de participar. Eu queria mesmo que fossem pessoas assim um pouco mais jovens, sabe? Porque eu acho que é um tema que é importante principalmente para pessoas da idade de vocês, para que vocês cresçam e sigam a vida de vocês com o pensamento de que tipo de relações vocês merecem ter, que tipos de relações vocês têm que estabelecer com os outros, sabe? Relações que sejam saudáveis de verdade, que sejam benéficas de verdade, e principalmente que vocês reflitam também se vocês estão sendo benéficos e recíprocos com os outros, né? Que esse é o nome do nosso tempo, né? Não é só sobre falar se o outro está sendo recíproco com a gente, mas a gente também, nós estamos sendo recíprocos com os outros. Essa que eu acho que é a reflexão que eu quero deixar para os convidados e para os ouvintes de hoje. Mas enfim, é isso. Agradeço a vocês. Se vocês quiserem falar algumas palavras finais aí, estejam à vontade. Eu queria falar que assim, eu tenho um amigo na comunidade, o Mazu, olha, vou falar sobre você aqui, meu caro amigo. Bom, assim, eu quero te agradecer, porque como o tema é sobre esse assunto, você sempre tá comigo, eu sempre tô com você, a gente se ajuda da mesma forma, tanto que a gente se considera irmãos. E eu queria te agradecer, aproveitando esse tema. Isso é muito legal. E você, Guilherme? Eu também queria agradecer a todos os meus amigos que sempre me apoiaram em tudo. E é isso, né? Então, eu agradeço mais uma vez a vocês que estão aqui, aos ouvintes. Eu deixo para me encontrarem no Instagram, @maiconsemju, e no Twitter, @epifanio_maicon. E vocês também me encontram como o líder principal da DC Comics, da comunidade Lamino, inclusive na qual esses dois estão lá também. E é isso, né? Agradeço muito a você ouvinte, a vocês convidados, e agora vamos para o nosso momento recomendação. O momento recomendação de hoje é de uma história de 2016 e 2017 chamada Trindade Melhor Juntos. Ela foi escrita pelo roteirista Francis Manapul e desenhada por também Francis Manapul, junto de Clayman e Emanuela Lupatino. A história ela foca num plot em que o Superman ele por muito tempo esteve ao lado da Mulher Maravilha e do Batman, mas aquele velho Superman não está mais entre eles. Agora, uma pessoa completamente diferente, também chamada de Clark Kent, se apresenta diante desses heróis, e a amizade antiga deu lugar à estranheza. Mesmo grandiosos, os maiores heróis do mundo também possuem um lado humano, qual cria a falta de familiaridade entre eles agora. É chegado o momento em que os três maiores exemplos para o mundo se reencontram com uma valiosa chance de se reaproximarem e de abandonarem o status de estranhos para alcançarem o de uma família.
Eu acho que esse quadrinho ele é extremamente conectado com o nosso tema do podcast de hoje, porque ele fala muito sobre laços e a reciprocidade mesmo. O conceito de você estar sendo mútuo com o outro, de respeitar o espaço do outro, de manter relações saudáveis e de como as pessoas se tornam melhores em relação umas às outras. Pessoas melhores consigo mesmas quando elas estabelecem laços que são saudáveis e laços que acrescentam para todos ali os envolvidos, laços que são benéficos para todo mundo e que são realmente valiosos, que só tem a acrescentar de fato. Então esse foi o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que vocês tenham gostado da recomendação e que a glória de Gaia esteja com vocês.